Maravilha. Segundo Encontro Internacional de Territórios Criativos para o Desenvolvimento Sustentável. Meu nome é Clarice Stefani Teixeira, sou professora da Universidade Federal de Santa Catarina, Departamento de Engenharia do Conhecimento e líder do grupo Via Estação Conhecimento. Estou aqui com o Jorge Piquet. E que sou fundador da Urbis Nova, que trabalha com inovação social, aqui de Porto Alegre, né? E que criou e desenvolve até hoje o Distrito Criativo de Porto Alegre, que também é participante, né, nesse evento aqui. Isso aí, inclusive premiado aí. Isso, Prêmio melhor. Brasil Criativo de melhor território criativo do Brasil. Isso aí, com muito orgulho. Vamos chamar aqui Janaína Galdino, que vai mediar essa sessão científica. Boa tarde, Jana. Bem-vinda. Oi, Piquet, Clarissa e demais. Tudo bom, pessoal? Muito boa tarde. Já estou por aqui para começar o segundo, né, dia da apresentação de vídeos e artigos acadêmicos. Maravilha. A Jana, então, como é carinhosamente assim tratada, né, não só por nós, mas por todo esse ecossistema aí a qual ela pertence, é doutora em Ciência da Propriedade Intelectual e Inovação pela Universidade Federal de Sergipe, docente pela Universidade Federal de Alagoas e pós-doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Gestão e Mídia do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina. Membro, né, do nosso grupo Via Estação Conhecimento, e é professora voluntária no Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para Inovação, o nosso Profnit da UFAL, Alagoas. Docente voluntária no curso de Comunicação Social da Universidade Federal de Alagoas e seu mestrado, então, pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente pela Federal de Alagoas. Docente titular do Centro Universitário Tiradentes, atuando nos cursos de Jornalismo e Publicidade e Propaganda, nas disciplinas de Modelos de Negócio em Comunicação, Jornalismo Especializado. E tem mais coisa aí que a gente não conta numa mini-bio curta, né, Jana? Mas dizer assim que é um prazer estar aqui contigo, né? Esse momento ele é realmente especial e como o Piquet fala, né? No início a gente tinha dois olhares, um olhar para fazer esse enfoque, né, de conhecimento científico, o que está sendo produzido, em olhar prático, né, o que esses territórios estão fazendo, e agora um olhar também da política pública, né, aplicada aos territórios criativos. Então, chegamos aí no nosso segundo dia, porque tivemos muitos trabalhos legais. E aí, Jana, te passo a palavra de imediato para você conduzir essa sessão. Clarissa, só um minutinho, que eu recebi uma mensagem que talvez não esteja saindo o som no YouTube, então seria bom alguém confirmar. O Dan diz que está, mas seria melhor antes da Janaína começar, só ter essa confirmação, tá? Está esperando um pouquinho. Ok, tá tudo ok, então pode falar, pode começar a moderação, Janaína. Um abraço para ti. Obrigada, gente. Obrigada, Piquet. Obrigada, Clarissa. Gente, um prazer enorme estar aqui com vocês, né, neste que é o segundo dia do Encontro Internacional de Territórios Criativos para o Desenvolvimento Sustentável, né, e a gente tem muito trabalho muito bacana, né, a gente já teve algumas apresentações na semana passada, no dia de ontem, na verdade, na sexta-feira, né, e a Fabi trouxe algumas apresentações aqui. E hoje é a minha vez, e aí a gente já vai começar sem mais delongas. Mais uma vez, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao segundo Encontro Internacional de Territórios Criativos para o Desenvolvimento Sustentável. Né? É um artigo, né? é uma atividade, na verdade, é um evento, né? que tem a organização da UFSC, da Federal de Santa Catarina, em parceria com Via Estação Conhecimento, e também com o pessoal da ONGS. Vamos, sem mais delongas, chamar o primeiro vídeo, o primeiro trabalho, na verdade, o primeiro artigo do vídeo intitulado Inovação Social e Economia Criativa no Vidigal, de autoria de Daila Maimon, Pierre Oaion, Cristine Clemente de Carvalho, Mila Cristine Almeida da Silva e Cleiton Moura Silva. Então, a gente vai chamar o primeiro vídeo
para a primeira exibição e, posteriormente, a gente vai dar andamento aos demais vídeos. Por favor. Bom dia, vamos apresentar agora o nosso trabalho de inovação social, economia criativa no Vidigal, coordenada pela professora Dália Maimon Chirrai, professor Pierre Orayon e professora Cristina Clemente. Tivemos como bolsistas o aluno Cleiton Moura Silva e Mila Cristiane de Almeida da Silva e 2 moradores do Vidigal que nos ajudaram. Qual é o objetivo, então, da nossa pesquisa? Compreender a dinâmica econômica e social relativa à cultura local em um território periférico. O Vidigal, então, é uma favela do Rio de Janeiro que fica situada na Zona Sul, né, perto de bairros de alta renda. Colaborar para a expansão do conhecimento sobre a economia criativa no desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro através de uma análise multicaso de empreendimentos criativos na favela do Vidigal. Então, esse aqui é o mapa do Vidigal. Nós tivemos no Rio, como todos sabemos, o trabalho da Unidade da Polícia Pacificadora, a UPP, que chegou no Vidigal em 2010, antes que a comunidade tinha um difícil acesso por causa do tráfico e da violência, começou a receber notoriedade por ter uma vista privilegiada, ter uma vista para o mar lindíssima e pelos novos empreendimentos turísticos e eventos musicais em Lages. Qual o impacto dessa nova dinâmica cultural no território, né? A gente usou aqui a bibliografia Bonamici, de 2020, que lança a mão do conceito de gentrificação turística para explicar tais impactos na formação da identidade cultural. A pesquisa, então, teve início em 2020, mas foi paralisada pela pandemia. Retornamos em 2021 e terminamos, então, em fevereiro de 2022. Nós tínhamos escolhido inicialmente a Maré, mas depois, como a gente tinha uma entrada privilegiada através de ex-alunos no Vidigal, optamos então para fazer o trabalho com a ajuda da Júlia Giglio, que é moradora do Vidigal. Qual é o nosso referencial teórico? Tem 2 referenciais, o de inovação social e depois de economia criativa. Em termos de inovação social, a gente usou a definição do Bouchard, que identifica 2 abordagens principais para a inovação social. A primeira, que está interessada em soluções para grandes problemas sociais baseadas em iniciativas empresariais com ênfase em filantropia, responsabilidade individual e mercado. Então, é todo um viés da responsabilidade social, né, da filantropia, no sentido de ajuda à comunidade, uma visão mais neoliberal. A outra abordagem enfatiza a natureza coletiva dos processos e produtos da inovação social. Então, nós vamos, então, verificar na comunidade do Vidigal se a economia criativa estava mais associada a uma ou outra abordagem ou talvez em ambas. Nós temos aqui também a fonte do Murray, e ele fala dos estágios de inovação social. A gente também tentou verificar em que estágio a economia criativa introduzir uma inovação social no Vidigal. Em termos de economia criativa, a gente usou a definição mais simples da Unesco, utiliza a criatividade e o capital individual como seus principais fatores de produção, valoriza, além dos aspectos econômicos, a originalidade e os aspectos culturais locais, gera propriedade intelectual e impulsiona inovação capaz de produzir mudanças sociais e melhora na qualidade de vida dos indivíduos. E aqui a gente trabalhou com 2 mapeamentos, o da Firjan, que mapeia a indústria criativa no Brasil em 4 categorias: consumo, cultura, mídias e tecnologia, com cada uma dos seus segmentos. E a outra elaboração da própria equipe, nós consideramos áreas associadas, né? O segmento de formação, nós somos da universidade, através de capacitação em cursos profissionalizantes. Nós acabamos de dar um curso de 7 meses, não no Vidigal, mas na Rocinha, financiado pela FAPERJ, assistência social, promoção da cidadania através de projetos sociais. Então, na realidade, nós trabalhamos com o mapeamento da indústria criativa, com a interseção dele com essas áreas associadas. As etapas do projeto de pesquisa, obviamente, a pesquisa bibliográfica, mapeamento dos empreendimentos do Vidigal através das redes sociais, internet, blogs, Google Maps, etc., e entrevistas, né, que nós queríamos, então, observar o retorno em termos de rede
renda das iniciativas mapeadas. Foram mapeadas, então, 34 projetos, né, 8 empreendimentos de finalidade comercial e 34 projetos de ONGs, coletivos e igrejas. 24 foram contactados e apenas tivemos respostas de 14 iniciativas para a realização da entrevista, ou seja, pouquinho menos que 50%. A pandemia Covid-19 paralisou e extinguiu várias dessas atividades de economia criativa, como em outros lugares, a falta de recurso financeiro e também as ONGs passaram, então, a se dedicar a projetos de combate à fome e geração de renda de emprego, uma vez que houve um grande impacto de emprego na comunidade. Em termos de resultados, né, as atividades de empreendimento culturais presentes no Vidigal traduzem-se na sua identidade. Os Nós do Morro é uma ONG existente lá, é a principal referência desse segmento. Os entrevistados identificaram o cenário cultural e turístico do Vidigal como principal marca característica da comunidade. De fato, o Vidigal virou um roteiro turístico da cidade do Rio de Janeiro hoje. E a economia criativa movimenta várias iniciativas e empreendimentos, o aumento desordenado do desemprego e da fome impactou numa mudança de rota, como a gente já viu em relação às ONG e coletivos que trabalhavam projetos culturais e que tinham financiamento através de filantropia, e o empreendedorismo e geração de renda passou a ser o principal foco. Ainda como resultado, na perspectiva da inovação social enquanto solução dos grandes problemas sociais, baseada em iniciativas empresariais com ênfase em filantropia, essa foi a grande característica da inovação social local, que foi um grande impulsionador da economia local. Também identificamos a inovação social do ponto de vista coletivo de processos e produtos, mas essa inovação social reconhecida pela equipe não tinha ainda sido reconhecida pela comunidade e pelos entrevistados, muito talvez pelo desconhecimento do conceito, algo que não seria tão valorizado pelo mercado. Então, a inovação social não é percebida como diferencial para os projetos, uma triste resposta da nossa pesquisa. A promoção da indústria criativa no país requer, além do conhecimento sobre o campo, a coordenação de políticas públicas e acordos multilaterais. Isso a gente sentiu falta lá no Vidigal, de que esse impulso da economia criativa que ocorreu com a introdução da UPP não teve uma visão intersetorial em termos de políticas públicas de apoio a essa área cultural, e, nesse sentido, as reflexões sobre o estudo realizado permitiram reconhecer a importância de investimento no setor, apoiado por iniciativas públicas de provimento de serviço público que resguarde direitos sociais dos moradores e das políticas de fortalecimento de identidades culturais locais, evitando a gentrificação como processo resultado do desenvolvimento econômico. Os produtos científicos, a gente apresentou essa pesquisa em vários eventos, né? E também o artigo dessa pesquisa foi publicado nos anais do primeiro Congresso Brasileiro de Economia Social, Solidária e Cooperativismo. Essas são as nossas referências. Agradecimento ao CCJE, que financiou os bolsistas e os professores e colaboradores do Vidigal, e esperamos que esse trabalho seja percussor no aprofundamento de estudos na área da economia criativa, trazendo equilíbrio e bem-estar de sociedade, em particular, e comunidades vulneráveis. Slide final, então, o título e a equipe com respectivos e-mail, caso vocês queiram entrar em contato. Muito obrigado e até a próxima. Bem, parabéns, né, pela apresentação aí do vídeo. Peço que as pessoas que estão participando do evento, se tiverem contribuições, perguntas, por gentileza, as lancem no chat. Vejam a importância, né, da relação da inovação social, né, com a discussão específica do nosso evento, Territórios Criativos para o Desenvolvimento Sustentável, né, um artigo extremamente interessante e que coaduna, que tem a correlação, que tem a grande orquestração com a temática do nosso segundo Encontro Internacional de Territórios Criativos para o Desenvolvimento Sustentável.
Muito boa, muito bom o vídeo e parabéns mais uma vez. Vamos chamar, então, mais uma vez, o segundo artigo, né, que é intitulado Cidades Criativas e o Soft Power, Desenvolvimento Regional com base na consolidação do Distrito Centro-Gari, de autoria de Bárbara Silveira Inácio Rocha, Júlia de Lara Bonotto e Cibele Vasconcelos de Oliveira. Antes de a gente lançar aqui o vídeo, pessoal, eu peço mais uma vez que, se porventura vocês tiverem dúvidas, perguntas e contribuições sobre os artigos, que, por gentileza, as lancem no chat. Os autores estando presentes, eles farão as devidas respostas. Por favor, o vídeo. Cidades Criativas e Soft Power, Desenvolvimento Regional com base na consolidação do Distrito Centro-Gari. O meu nome é Júlia, eu sou graduanda em Ciências Econômicas e eu estou aqui com a minha colega Bárbara, que é graduanda em Relações Internacionais, e a outra autora, que seria a Cibele, foi a nossa professora orientadora, mas ela não pôde comparecer hoje. Antes de qualquer coisa, a gente gostaria de falar um pouco sobre o nosso projeto, que se chama Santa Maria, Cidade e Cultura no Coração do Rio Grande, Economia Criativa e as Dinâmicas de Desenvolvimento Local. É um projeto de extensão vinculado ao Departamento de Economia e Relações Internacionais e à Pró-Reitoria de Extensão, sendo que esse projeto é financiado pela Fundeb. O projeto compõe o grupo de pesquisa DISGOS e o Comitê de Economia Criativa do Distrito Criativo Centro-Gari de Santa Maria. O nosso projeto tem por objetivo disponibilizar para a comunidade local indicadores socioeconômicos que representem a economia criativa na cidade de Santa Maria e promover dinâmicas e reflexões conjuntas que apontem para os potenciais da economia criativa em promoção ao desenvolvimento local em Santa Maria. Agora, partindo para o nosso artigo, a primeira parte dele trazia uma reflexão sobre a economia criativa e os distritos criativos. Ali a gente abordou um pouco a definição de economia criativa, que se refere ao conjunto de atividades que derivam bens e serviços que são desenvolvidos a partir da criatividade, conhecimento, cultura e tecnologia. Também falamos sobre a contribuição da economia criativa ao desenvolvimento regional, que acontece através da capacidade de geração de renda e contribuições ao emprego. Também abordamos como a economia criativa proporciona crescimento econômico e inclusão social no Brasil. Conceituamos indústria criativa, que é uma categoria que produz bens e serviços a partir da criatividade dos seus colaboradores. E territórios criativos, que são espaços propícios para o desenvolvimento de atividades que abrangem a criatividade e a cultura. E falamos um pouco sobre o território criativo de Santa Maria, que é o Distrito Criativo Centro-Gari. Bom, agora trazendo outro conceito que foi discutido dentro do artigo, que é o soft power, que é basicamente um instrumento que ele é utilizado a partir dos elementos intangíveis, como a cultura, valores e estilo de vida. Esses atributos culturais e a criatividade, eles conseguem dar uma maior visibilidade e atratividade às nossas cidades, conseguindo trazer um estímulo ao crescimento econômico e ao bem-estar dos cidadãos quando a gente utiliza o soft power da forma correta. Trazemos também a definição de paradiplomacia, que é basicamente a atuação internacional de entes subnacionais, no nosso caso, trazendo para os governos locais, que seria esse estabelecimento de conexões formais e informais com entidades estrangeiras, tendo a paradiplomacia no Brasil um eixo mais voltado à ascensão das cidades como atores no cenário internacional, trazendo isso como um instrumento diplomático para colaborações que vão além dessas nossas fronteiras convencionais. Falamos também um pouco sobre os desafios, que o principal deles seria essa escassez de profissionais especializados para atuar em cidades de pequeno e médio porte aqui no Brasil, mas também trouxemos diversas oportunidades, como principalmente a facilitação da colaboração entre as cidades criativas através de instrumentos facilitadores, como as redes internacionais de cidades, os acordos de cooperação, eventos internacionais e investimentos estrangeiros. Bom, agora trazendo essa
essa pauta de internacionalização para o Distrito Centro-Gari de Santa Maria, pensando, né, em experiências passadas, políticas públicas que já foram realizadas no território desde 2021, a gente consegue pensar como a expertise dessas ações elas conseguem ser, através da paradiplomacia, serem moldadas para virarem ações internacionais. Nós estamos como marco teórico Jesus 2017, que vai trazer 4 eixos principais e fundamentais para a internacionalização de cidades criativas. O primeiro deles seria o marketing urbano, que é basicamente conseguir implementar ações e estratégias que ao mesmo tempo elas atendam às demandas da comunidade e também consigam promover a competitividade e a atratividade da cidade. O marketing urbano ele vai estar incluso dentro das outras 3, que seriam os marcos regulatórios de ocupação do território. Então, seria basicamente toda essa parte legal para conseguir transformar e revitalizar esse espaço público. Então, quando a gente pensa no Distrito Criativo Centro-Gari, foi lançado um edital com um valor bem expressivo para conseguir fazer a revitalização da Gari e da Aviação Férrea, que é um dos principais locais do distrito. E com isso a gente consegue ver esses marcos regulatórios aos poucos sendo inseridos no contexto do distrito. No caso dos eventos internacionais, nós já tivemos experiências locais que foram bem sucedidas, como a Calorada, a Marcha para Jesus, que trouxeram milhares de pessoas para dentro do Distrito Criativo e que colocam, né, que existe essa estrutura suficiente para conseguir trazer eventos internacionais também. E no caso das políticas urbanas, conseguir fazer essa colaboração entre o setor público e o setor privado dentro do planejamento do distrito. Então, um exemplo claro que a gente tem foi o Distrito Criativo Cred, que foi um financiamento para apoiar pequenas e microempresas, empreendedores locais que estão dentro da área do Distrito Criativo Centro-Gari. Bom, as nossas conclusões, então, foi que o início de implementação do Distrito Criativo em 2021, ele conseguiu fazer com que várias áreas da cidade conseguissem cooperar em busca de trazer esse maior potencial como cidade de cultura para o município. E aí o artigo ele quis pensar como que a gente utiliza desse potencial para usar os mecanismos paradiplomáticos para trazer essa projeção internacional para o município, recapitulando essas estratégias de internacionalização, que seriam o uso do marketing urbano para promover a cidade, o desenvolvimento de marcos regulatórios para ocupação do território, a realização de eventos internacionais e a implementação de políticas públicas para o desenvolvimento regional, e com isso, né, essa possibilidade de Santa Maria promover globalmente as suas ações através das relações paradiplomáticas, estimulando o crescimento econômico e social do município através da economia criativa na cidade. Então era isso, muito obrigada pela... Muito bem, hein? Parabéns aí a apresentação do vídeo, desse segundo vídeo. Peço à sociedade em geral, pessoal, aos participantes, né, quem está participando, que por gentileza coloquem, insiram suas dúvidas, seus comentários no chat. Mais uma vez, né, um comentário bem particular, aqui, peculiar, a correlação, né, do fomento aos distritos para que o processo do território criativo ele seja realmente sustentável, né, é o que traz também esse último vídeo. Então, vamos agora partir para o terceiro trabalho, para o terceiro artigo, né, intitulado Propriedade Intelectual em Território Criativo, marca coletiva para o Centro Histórico de Salvador, Bahia, de autoria de Ângela Machado Rocha e Márcia Magalhães Guimarães, que acredito eu esteja presente aí no chat. Por gentileza, o vídeo do terceiro artigo. Olá, eu me chamo Márcia Magalhães Guimarães e vou falar um pouco sobre o trabalho que vem desenvolvendo sob a orientação da professora doutora Ângela Machado Rocha, sobre propriedade intelectual em território criativo, marca coletiva para o Centro Histórico de Salvador, Bahia. As marcas coletivas, de acordo com a Lei de Propriedade Industrial, são símbolos que distinguem produtos e serviços no mercado ligados a membros de um coletivo organizado e também podem estabelecer uma conexão com o território. Esse território em questão é o Centro Histórico de Salvador, Bahia, considerado um território criativo, urbano e histórico. Também local de colaboração de empreendedores das indústrias criativas e relacionado ao turismo. Esse território é marcado pela economia criativa, definida a partir dos ativos criativos,
que podem gerar emprego e renda, inclusão social, diversidade cultural e desenvolvimento humano. Também é o resultado do somatório das indústrias criativas, que são atividades econômicas que têm a criatividade como fator de produção. Esse estudo está sendo desenvolvido no programa de pós-graduação em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação, o Profinit, no polo da UFBA, e em conjunto com a Associação do Centro Histórico Empreendedor Salvador, a ASHE Salvador. Os objetivos do estudo primeiro é preencher uma lacuna na literatura científica, estudar a marca coletiva em território criativo urbano de uma metrópole e também a marca coletiva como a marca de lugar. Como metodologia, foi escolhida a pesquisa exploratória com abordagem qualitativa, com as ferramentas da pesquisa normativa, bibliográfica e documental. Essa lacuna na literatura científica foi identificada a partir da pesquisa bibliográfica, em que o termo marca coletiva retornou poucos resultados, 14 resultados, e o termo marcas coletivas, 16 resultados. Também há uma concentração do tema, que gira em torno de produtos agroalimentares em território rural. O território do Centro Histórico de Salvador compreende a área tombada pelo IPHAN e pela Unesco. É um território criativo urbano que concentra patrimônio histórico, paisagístico, arquitetônico, urbanístico, étnico e cultural. Além disso, é um centro de convergência de equipamentos culturais, instituições, também de serviços ligados ao turismo, principalmente. E no centro de tudo isso estão os atores locais, que compreendem residentes, estudantes, empreendedores que agem no território, transformando esse local. Enfrenta muitos desafios, com o esvaziamento da população residente, que a partir das intervenções do poder público, também de uma tipologia imobiliária muito restrita. Concorre com outros pontos da cidade e o turismo enfrenta desafios de sazonalidade, concorrência comercial e segurança. A associação ASHE Salvador, formada por empreendedores locais, teve como motivação da criação uma resposta à crise da pandemia do Covid, promover um diálogo com o poder público e busca de soluções para os desafios, e uma postura proativa diante das intervenções. Também possui estratégias de cooperação interna e atuam principalmente na promoção de eventos, atraindo os residentes justamente na Baixa Estação, para usar a cadeia de serviços do local e também atingindo uma diversidade de públicos. Como uma marca coletiva pode ajudar esses empreendedores? Fortalecendo a imagem coletiva desses associados, promovendo a identidade territorial e a diferenciação do centro histórico, e também pode ser utilizada em conjunto com as marcas individuais dos associados como reforço de identidade, pertencimento e origem coletiva. O processo de registro exige mobilização comunitária, principalmente na confecção do regulamento de utilização da marca, que é um documento obrigatório, e pode servir também como um instrumento de gestão da marca. No pós-registro, pode ser também um benefício para a divisão de custos de investimentos em marketing, embalagem e logística. Também ela pode funcionar como uma marca de lugar, gerando distinção e identificação. Essa função não é obrigatória da marca coletiva. A Lei de Propriedade Industrial não proíbe, mas também coloca alguns limites no registro que precisam ser obedecidos. A marca coletiva conecta, então, produtos e serviços com as entidades coletivas e, finalmente, com o território. Como marca de lugar, ela pode traduzir atributos e valorizar a identidade do lugar. E também identificar o lugar através da sua vocação. Essa vocação turística do centro histórico pode se beneficiar do enfoque da economia criativa, através da exploração racional e sustentável dos recursos, como reforço da identidade e catalisador de preservação do patrimônio e meio ambiente e geração de emprego e renda. Então, como signo distintivo coletivo, essa marca pode agir como ferramenta de desenvolvimento, representando a atividade econômica coletiva
e tornando-se assim um ativo intangível da comunidade, representando seus produtos e serviços com características locais. Concluímos então que a marca coletiva não é uma solução isolada, ela é parte de uma estratégia de desenvolvimento para aumentar a visibilidade desses coletivos, carregar valores locais de identidade, pertencimento e trabalho coletivo e agregar valor aos produtos e serviços, melhorando a atividade econômica e gerando emprego e renda. Aqui um pouco da bibliografia que foi utilizada. Obrigada. Eita, que interessante, né? E aí, por que é tão interessante todo esse processo de propriedade intelectual, fomentando o território criativo? Várias perguntas aqui, né, para os autores, acho que Márcia está presente, tem muitas informações importantes sobre a correlação dos ativos de propriedade intelectual, né, e o fomento aos territórios criativos. Extremamente interessante o artigo e o vídeo. Parabéns a Márcia, parabéns aos autores. É uma temática que especificamente me chama muita atenção, porque fiz estudos sobre isso, conheço a cidade de Salvador, né, e sei do processo pujante que existe dentro daquele território criativo, dentro do Pelourinho, dentro da cidade de Salvador, e a correlação realmente que tem com os territórios criativos para o processo do desenvolvimento sustentável. Para quem precisar fazer perguntas, né, correlações e algumas contribuições, por favor, gente, coloquem as perguntas, as contribuições no chat. Vamos lá chamar o quarto artigo, né, o quarto título, né, de artigo, intitulado Tenodé Parque Hotel, a requalificação que trouxe um novo olhar para a região missioneira, de autoria de Marcela Guimarães e Silva e Alice de Conze Carvalho. Por gentileza, o vídeo. Tenondé Parque Hotel, a requalificação que trouxe um novo olhar para a região missioneira. Autoria, Marcela Guimarães e Silva e Alice de Conze Carvalho. Universidade Federal do Pampa, Campus São Borja. O objetivo da pesquisa foi identificar a influência da cultura missioneira no ambiente, a partir da análise do entorno e das influências presentes no Tenondé Parque Hotel. O Tenondé e a região. O Tenondé Parque Hotel está localizado no município de São Miguel das Missões, Rio Grande do Sul, Brasil, ao lado do sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo, patrimônio histórico da humanidade, popularmente chamado de Ruínas de São Miguel, uma das mais antigas reduções jesuíticas dos 7 povos das missões. A região é rica em história e também em extensão. Fazem parte da Rota das Missões 26 cidades. As 76 habitações do hotel foram desenhadas sob a inspiração direta da arquitetura neocolonial, com a influência barroco-missioneira, imergindo o hóspede em uma experiência arquitetônica cultural, o que se expressa em seus avarandados que retomam o estilo das casas da antiga redução jesuítica. A estalagem serve como um agente criativo, onde se apropria do potencial histórico do local, a fim de gerar emprego, renda, lucro e fomentar investimentos na região, uma vez que as pessoas visitam o sítio arqueológico e desfrutam do comércio local e regional. O estabelecimento fornece informações substanciais para o aproveitamento das áreas circundantes ao monumento. Percurso metodológico. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica a partir de materiais bibliográficos sobre os principais temas, tais como a relação patrimonial da região missioneira, com o recorte elencado, a influência da cultura missioneira no ambiente e a comunicação no meio urbano. E também uma pesquisa de levantamento para a obtenção de dados ou informações sobre o objeto de investigação. Resultados e discussões. A implantação do hotel organiza-se a partir de uma forma de cruz, onde mostra-se de forma original e desconstruída, na foto ao lado,
No centro temos a cruz de forma original. Nas extremidades, a cruz apresenta-se de forma desconstruída, onde há uma fragmentação em duas partes a partir do seu eixo organizador e uma rotação de 45 graus. As edificações do hotel apresentam elementos da arquitetura neocolonial na fachada, a telha cerâmica e um modelo que faz alusão às telhas de barro vistas nas reduções jesuíticas. Arcos nas passagens e esquadrias, conjuntos com as extensas varandas típicas deste estilo. O interior do hotel também tem características neocoloniais, como o uso de madeira, móveis adornados, papel de parede com arabescos e baixa iluminação. O hotel oferece atividades tradicionais a seus hóspedes, como o tradicional fogo de chão, herdado dos povos originários, os quais ainda vivem na região. Os povos indígenas brasileiros contam preciosas histórias sobre a origem do fogo. Muitos relatam incêndios que teriam destruído a terra, assim como há histórias de inundações e dilúvios que exterminaram a humanidade. Conclusões. A contribuição da metodologia empregada não determina um modelo a ser seguido, mas procura registrar a importância dos aspectos subjetivos que, quando relacionados ao valor cultural, configuram uma dimensão simbólica tão importante quanto a dimensão material do bem, suas características estilísticas e monumentalidade. No caso de São Miguel das Missões, a história marcada pelos sucessivos confrontos territoriais, a fusão de diferentes culturas e o processo de transformação da paisagem ao longo dos anos foram aspectos determinantes para a valorização do sítio e de seu entorno e presentes no Tenondé Parque Hotel. Visto que muitas cidades caminham para uma homogeneização de sua paisagem, a metodologia aqui apresentada defende a ideia de que as intervenções urbanas devem estar condicionadas a um levantamento objetivo e subjetivo da metodologia espacial, da morfologia espacial, como uma forma de conservação dos elementos que atuem como marcos referenciais e simbólicos e que concebem ao espaço características únicas, vinculadas à história, memória e cultura. Tenondé Parque Hotel, a requalificação que trouxe um novo olhar para a região missioneira. Apresentadora, Marcela Guimarães e Silva. Autoria, Marcela Guimarães e Silva e Alice Desconze Carvalho, Universidade Federal do Pampa, Unipampa, Campus São Borja. Parabéns, né, ao último artigo, ao último vídeo. Peço a vocês que quaisquer dúvidas, quaisquer comentários que porventura surjam com relação a esse último vídeo, aos demais também, que, por favor, os insiram no chat. Interessantíssima a apresentação do vídeo, né, que traz para a gente a peculiaridade, né, territorial, e a correlação com a economia criativa, os distritos criativos, os processos criativos. Vamos lá, chamando mais um, né? O quinto trabalho, o quinto artigo, intitulado Políticas de Turismo e Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável. Análise da participação do poder público, de autoria de Ana da Cruz Alcântara Campos Vieira, Rafaela Júlia da Silva e Marcos Eduardo Carvalho Gonçalves Nupe. Por gentileza, o vídeo. O artigo Políticas de Turismo e Economia Criativa para o Desenvolvimento Sustentável apresenta uma análise da participação do poder público em 4 cidades reconhecidas como Patrimônios Culturais da Humanidade pela Unesco, ao longo da Estrada Real. As cidades pesquisadas são Congonhas, Diamantina e Ouro Preto, em Minas Gerais, e Paraty, no Rio de Janeiro, sendo que o artigo traz como palavras-chave as políticas públicas,
turismo sustentável, economia criativa, destinos turísticos, patrimônios culturais da humanidade. Ele destaca a importância de compreender a essência do turismo e da economia criativa como aqueles que buscam equilibrar o desenvolvimento econômico e social com a preservação ambiental e cultural. Para alcançar esse objetivo, é fundamental implementar políticas públicas adequadas, as quais devem emergir da sinergia colaborativa entre o poder público, a iniciativa privada e a comunidade local. Essa tríade, impulsionada por uma governança robusta e por redes bem estabelecidas, desempenha um papel central na promoção do turismo e da economia criativa. Nesse papel, cabe ao poder público planejar, formular e regulamentar políticas até a implementação de ações concretas voltadas ao bem coletivo, delineando estruturas como conselhos e fundos para facilitar a concretização de políticas públicas eficazes. Nesse mesmo panorama, a iniciativa privada se insere como uma peça-chave, pois contribui com investimentos e inovação indispensáveis ao fomento dessas áreas. Por sua vez, a comunidade local desempenha um papel crucial na promoção da equidade da distribuição dos benefícios gerados pelo turismo e na salvaguarda da cultura e do meio ambiente. Essa participação ativa, embasada no respeito pela herança cultural e pelos ecossistemas, é que alimenta o ciclo virtuoso da sustentabilidade. Nessa engrenagem, a edificação de redes colaborativas e criativas fortalece os pilares do turismo e da economia criativa, de forma que, ao fortalecer a identidade cultural e diversificar a oferta, tais redes proporcionam uma plataforma sólida para o alcance de um desenvolvimento sustentável efetivo. Nesse propósito, é imperativo compreender o funcionamento da gestão pública e, simultaneamente, avaliar a eficácia de suas ações para aprimorar tanto o setor do turismo quanto a esfera da economia criativa. Nesse contexto, um ponto-chave investigado é o grau de envolvimento da comunidade no processo de formulação dessas políticas. Adicionalmente, é crucial desvendar o papel exato e a contribuição tangível que o poder público desempenha na materialização das estratégias voltadas ao turismo de base comunitária e à promoção da economia criativa nessas 4 cidades. A pesquisa também reconhece o impacto positivo do título Unesco para o aumento do turismo, mas ele requer uma gestão responsável para criar regulamentações e práticas para garantir a preservação do patrimônio e utilizar a marca Patrimônio Cultural da Humanidade para beneficiar a população local. De forma que a interconexão entre economia criativa e turismo criativo estabelece Olha que interessante, né, gente? A correlação de economia criativa, turismo criativo, né, os territórios criativos e o desenvolvimento sustentável. Né? Extremamente pujante, extremamente interessante, principalmente no nosso encontro internacional. Peço aos participantes que, se porventura tiverem dúvidas, comentários, que, por gentileza, os insiram no chat. Vamos chamar o sexto artigo, né, intitulado. Na verdade, o vídeo do 6º artigo
intitulado Turismo Criativo em Minas Gerais, um campo de estudos em formação, de autoria de Glenda Nunes Gomes, Patrícia Moraes Lima, Jean Lucas Souza Calabro, Tainá Ribeiro Antunes e Ana Célia Mélio Lopes. Aos autores que porventura estiverem presentes, gentileza fazer, né, executar as devidas respostas, se assim os participantes estiverem. Por favor, o vídeo. Olá, pessoal, meu nome é Glenda, eu vou estar apresentando o artigo que tem por título Turismo Criativo em Minas Gerais, um campo de estudos em formação, que foi submetido no eixo temático 1, abordagem territorial e política da economia criativa, e faz parte do nosso projeto de pesquisa vinculado à Universidade Estadual de Montes Claros. Então, situando aqui a nossa pesquisa, o nosso projeto de pesquisa, financiado inclusive pela FAPEMIG, ele tem por título Economia Criativa, Vulnerabilidade de Negócios e Governança de Políticas Públicas para o Turismo, Pesquisa-Ação no Norte de Minas. E a nossa intenção, o nosso objetivo com esse projeto é estudar a vulnerabilidade inicial desses negócios criativos relacionados à produção artesanal, cultural e gastronômica no norte de Minas, e especificamente, nesse primeiro momento, nas cidades de Grão-Mogol, Cristália e Botumirim. Então, partindo aí bem do início da nossa pesquisa, das nossas conversas iniciais com os secretários, né, com os responsáveis nessas cidades, a gente entendeu uma ligação, uma ligação realmente com o turismo, e a gente decidiu como um pontapé inicial nas pesquisas sobre esse tema, estudar o conceito de turismo criativo. Então, o objetivo deste artigo foi identificar e discutir a literatura que já existe sobre o turismo criativo em Minas Gerais, que, já vou adiantar, achamos pouquíssima coisa sobre a nossa região. Então, a metodologia que nós utilizamos foi uma pesquisa bibliográfica que foi feita em sites especializados, buscando os termos turismo criativo em Minas Gerais e turismo criativo em MG, e selecionamos ali os artigos que de fato tratavam desse assunto ou que faziam alguma conexão com a economia criativa, que é o foco principal do nosso projeto. E então a gente partiu para o estudo realmente desses artigos encontrados. Então, contextualizando aqui o que é o turismo criativo, é uma ideia concebida inicialmente por Richards e Raymond, em 2000, e se refere a um turismo de experiência, um turismo que se diferencia do que eles chamam de turismo industrial, né? Um turismo que o turista de fato participa de alguma atividade, seja, por exemplo, uma oficina gastronômica, participar ali na preparação de um prato, ou quem sabe uma oficina artesanal, coisas desse tipo, que agregam algum aprendizado prático ao turista. E aí, Simeão, 2016, vai dizer que essa é uma possibilidade de crescimento para pequenas cidades, e Junqueira vai dizer que o patrimônio cultural local é um dos meios para fomento desse turismo criativo. E um dos casos, né, das nossas cidades é Grão-Mogol, que é uma cidade que tem esse viés mais histórico, mais de patrimônio cultural e que pode, de fato, ser um atrativo turístico a partir disso. E, além disso, os produtos que se associam à economia criativa e à gastronomia, o artesanato, seriam a base desse turismo criativo. Os estudos que a gente encontrou sobre turismo criativo em Minas Gerais foram para esses locais aí, os que a gente selecionou realmente para fazer a leitura e fazer o artigo, que foram sobre Ouro Preto, São Bartolomeu, produção de doces, Viçosa como um potencial, né, uma discussão ainda sobre um potencial para o turismo criativo, a microrregião de Itajubá
e o Mosaico Sertão Veredas Peruaçu, que seria uma proposta de turismo literário, utilizando da obra de Guimarães Rosa. Então, concluindo e trazendo também alguns resultados, a gente identificou que o turismo criativo em Minas Gerais, nesses trabalhos existentes, está muito relacionado às cidades históricas, né? A gente tem aí principalmente trabalhos sobre Ouro Preto e São Bartolomeu, que é distrito de Ouro Preto. Falta um planejamento estruturado para esse tipo de turismo, então os artigos discutem a necessidade de uma governança, né, de um planejamento, de quem sabe uma criação de roteiros turísticos para estruturar realmente essa ideia. Existem ainda poucos estudos e pouquíssimos dados, é uma área de difícil estudo até devido à falta de dados. Há um reconhecimento do potencial das cidades mineiras para gastronomia, literatura, patrimônio histórico e ambiental, mas esses trabalhos discutem pouco sobre como realmente o turismo criativo pode gerar o desenvolvimento nesses locais. E é isso, agradeço. Perfeito, parabéns, né, pelo vídeo, pela submissão do artigo, pela aprovação do artigo. Peço aos participantes que, se porventura tiverem alguns comentários, dúvidas, por favor, que os lancem no chat. E vamos ao último e não menos importante, né, o sétimo e último trabalho da sessão, intitulado Cidades e Trabalhos Criativos, reflexões sobre a experiência do Distrito Criativo Centro-Gari, de autoria de Marina Breda, Edgar da Silva Saturnino e Cibele Vasconcelos de Oliveira. O vídeo, por gentileza. Olá, pessoal. Eu me chamo Marina Breda e eu faço parte do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria. Olá, eu me chamo Edgar Saturnino e também sou aluno do curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Maria. Nós fazemos parte de um projeto chamado Santa Maria, Cidade e Cultura no coração do Rio Grande, economia criativa e dinâmica de desenvolvimento local. E nós viemos aqui também agradecer à Pró-Reitoria de Extensão que nos permitiu fazer e desenvolver esse projeto, né, explorando a economia criativa da nossa cidade. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, intitulado Cidades e Trabalhos Criativos, reflexão sobre a experiência do Distrito Criativo Centro-Gari aqui de Santa Maria. Nosso trabalho está dividido em algumas sessões. A primeira é a introdução, onde a gente aborda o que seria o objetivo do estudo. Então, esse estudo ele tem como objetivo investigar a natureza e as características do trabalho criativo em Santa Maria, destacando a importância do Distrito Centro-Gari nesse contexto. O objetivo principal é compreender como o trabalho criativo está sendo promovido e desenvolvido dentro desse distrito, identificando os impactos e as oportunidades para a economia local. O estudo ele emprega uma abordagem de pesquisa mista, utilizando técnicas de pesquisas bibliográficas e documental para tentar explorar conceitos teóricos e práticos relacionados à economia criativa e às cidades criativas. Além disso, a análise de dados estatísticos sobre o mercado de trabalho de Santa Maria oferece uma visão concreta e atualizada do panorama local. A segunda seção do nosso trabalho fala sobre o que seriam as cidades criativas e os desafios ao desenvolvimento dessas cidades. Bom, as cidades criativas se destacam por uma ênfase na criatividade, cultura e inovação, tendo esses como pilares fundamentais para o avanço econômico e social. Esse conceito ele ganhou destaque, especialmente após a Unesco introduzi-lo nos anos 2000. A abordagem reconhece que a criatividade e a cultura são motores para o desenvolvimento urbano sustentável, valorizando a identidade local e a diversidade. A economia criativa ela desempenha um papel crucial na geração de empregos e no estímulo a setores como turismo, tecnologia e gastronomia. Eventos culturais, parte integrante das cidades criativas, não apenas impulsionam hotéis, restaurantes e comércios locais, mas também atraem visitantes e investidores, gerando impactos econômicos positivos. Vale destacar também que as cidades criativas elas têm a capacidade de revitalizar áreas urbanas deterioradas, que transformam essas áreas em espaços dinâmicos. Além disso, a promoção do empreendedorismo criativo e a inclusão social são parte intrínsecas desse projeto. Com essa abordagem, não apenas cria oportunidades econômicas, mas também mantém e valoriza a identidade cultural e histórica das comunidades locais. A diversidade é um elemento essencial em cidades criativas, né?
Ao atrair talentos diferentes, originais e culturais, por exemplo, essas cidades se tornam verdadeiros caldeirões de ideias e perspectivas. A diversidade é uma fonte de inovação, o que gera soluções únicas para os desafios contemporâneos. A integração da economia criativa também revitaliza áreas que antes eram negligenciadas, contribuindo para a renovação urbana, por exemplo. Ok, agora eu vou falar um pouquinho sobre o Distrito Centro-Gari de Santa Maria, que é o nosso distrito criativo. Ele é um distrito bastante recente, ele foi criado no primeiro trimestre de 2021, e ele é composto por 25 ruas e 2 avenidas, a Avenida Rio Branco e a Avenida Itaimbé. Aqui a gente tem, então, esse polo bastante nítido da economia criativa e que se desenvolve em um ecossistema bastante inovador, dando ênfase à cultura e à história local, né? A gente tem o desenvolvimento desse distrito Centro-Gari, na verdade, com a chegada da ferrovia por volta de 1885, que impulsionou o crescimento de Santa Maria. Santa Maria, por estar localizada no centro do estado, né, ela foi bastante relevante ali para ligar as cidades, então teve ferrovias bastante importantes para o desenvolvimento regional. Isso motivou o desenvolvimento criativo da cidade, né, e o fomento cultural nessa região do centro da cidade. Então, essa região da Avenida Rio Branco com a Praça Saldanha Marinho. Mas, para além dos trilhos de trem, né, a gente teve no século XX a construção da Vila Belga, que atualmente é considerada um patrimônio histórico e cultural do município de Santa Maria e também estadual, segundo o IFAI, né. Além disso, é importante ressaltar que a Vila Belga compõe ali, e hoje comporta o Brick da Vila Belga, que é uma das maiores atrações da economia criativa da cidade, né, um dos maiores nichos dessa criatividade urbana aqui da nossa querida Santa Maria, né. Além disso, é importante destacar que na região da Vila Belga, segundo uma pesquisa da Prefeitura Municipal de Santa Maria, a gente tem mais da metade das casas comportando empreendimentos voltados para a economia criativa. Depois disso, eu vou falar um pouquinho sobre o trabalho criativo e o segmento tecnológico no Distrito Centro-Gari, tá? Santa Maria é um dos importantes polos tecnológicos de pesquisa e desenvolvimento do estado do Rio Grande do Sul, segundo a DESV, é uma pesquisa de 2022, né? A gente tem várias instituições de ensino bastante reconhecidas, como a UFSM, o IFE, e algumas instituições privadas, como a UFN, a UBRA, dentre outras. No total, são mais de 30 mil estudantes universitários, 413 cursos de graduação e pós-graduação, 714 laboratórios e 377 grupos de pesquisa. E tudo isso ajuda para fomentar o setor de tecnologia, de pesquisa e desenvolvimento aqui da nossa cidade e da nossa região, além do Brasil inteiro, né? A gente também é importante ressaltar aqui que esses setores de pesquisa e desenvolvimento, além de tecnologia da informação e comunicação, são as áreas dentro da economia criativa que mais geram, né, a remuneração dentro da economia criativa aqui da cidade, e também são áreas com maior níveis de empregabilidade, né, que tem maior profissionais empregados dentro dessa área. Por fim, a gente gostaria de destacar, né, que o Distrito Criativo Centro-Gari em Santa Maria tem promovido uma transformação bastante significativa no trabalho criativo aqui da região e tem a intenção de valorizar a cultura, a criatividade e a inovação tecnológica, criando um ambiente propício para o desenvolvimento econômico e social sustentável, né? Tornando-se um exemplo bastante promissor de cidade criativa. E a gente aqui tem pouco tempo, mas a gente tentou apresentar de forma mais sucinta e mais objetiva possível um pouquinho sobre o nosso Distrito Centro-Gari, que é bastante importante para nós e para o nosso desenvolvimento local, além de fomentar a criatividade aqui da região. É isso, nós agradecemos pela atenção. Até a próxima. E aí, pessoal, muito boas apresentações, né? Parabéns aos autores que disponibilizaram seus artigos, que foram descritos, que foram aprovados, que apresentaram seus vídeos, né? Isso, com certeza, engrandece todo o construto do conhecimento na área de territórios criativos para o desenvolvimento sustentável. Em tempo, eu gostaria de avisar que a gente tem um anúncio muito importante aqui para fazer, né, gente? É um anúncio em primeira mão, né? Que todos os artigos aprovados na chamada do segundo TCDS terão fast track para a revista Brazilian Creative Industry Journal, que é uma revista eletrônica semestral de acesso aberto, Open Access, do mestrado profissional em indústria criativa da Universidade Fivale. Então, a notícia aí em primeira mão. Mais uma vez, a gente queria agradecer, né, em nome da Universidade Federal de Santa Catarina, em nome do Vista Ação Conhecimento, através da nossa líder Clarice Stephanie, em nome de Piquet e toda a organização do evento, né, agradecer muito para quem encaminhou os artigos. A previsão é que tenhamos a publicação dos anais do nosso evento antes do final de 2023.
Este é um evento realizado pela Federal de Santa Catarina, via Estação Conhecimento e a Urbis Nova, né, e Distrito. Continuem acompanhando o nosso trabalho nas redes sociais, gente. O nosso próximo painel vai iniciar em poucos minutos. Fiquem ligados e a gente volta já já. Obrigada, um abraço.